Eu cheguei a dizer antes aqui no canal que a essa altura não deveria ser mais novidade para ninguém o absurdo e o perigo que representa para nossa democracia picaretas e canalhas como esse tal de Pablo Marçal, que tem dominado o noticiário sobre política e eleição desde que ele surgiu em cena. Parece que eu me enganei, porque já tem uns aí defendendo que tudo isso é normal, que isso faz parte da democracia, que é assim mesmo, e que o Marçal nem tem que ser barrado na justiça como está acontecendo agora, que ele teria que ser barrado nas urnas, que isso é responsabilidade do eleitor, que as coisas são assim mesmo. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para dizer o quão absurdo é isso e qual que realmente é a canalice que está por trás de tudo isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao canal. Aqui onde vocês já sabem que nós falamos de filosofia, política e direito, não necessariamente nessa ordem, tentando entender aí as complexidades dos fatos e do caos que toma conta daí da nosso dia a dia. E cá temos um assunto bastante interessante que já já nós vamos detalhar aqui. Mas antes, eu gostaria aqui de primeiramente de agradecer, claro, mais uma vez a audiência de todos e todas. Pouco mais de um mês atrás, esse canal aqui ele estava patinando ali na casa dos 400 e poucos seguidores. Pouco conteúdo também eu produzi, então não faria nem sentido, né, ter algo além disso. Mas cá estamos já, rumo aos 2.000 inscritos. E isso tem me trazido aqui uma satisfação enorme, que significa que o nosso trabalho aqui realmente está no caminho certo. E é por conta disso que eu gostaria mesmo de externar aqui a minha gratidão e a minha alegria, né, pelo retorno que tem sido dado aí por todos e todas. E assim eu espero que continue e a gente cresça ainda mais. E é por conta disso que eu tenho agora também uma outra alegria de poder aqui anunciar em primeira mão que na próxima semana, como eu já inclusive já havia dito aqui em vídeos anteriores, teremos uma novidade aqui no canal, porque passaremos a ter agora o nosso programa semanal, ao vivo, transmitido todas as terças-feiras a partir da próxima, dia 3 de setembro de 2024. Já deixem anotado aí na sua agenda, sempre às 20 horas. E eu gostaria aqui de fazer uma rápida apresentação e um convite para que todos venham, né, participar aqui dessa nossa live. E gostaria já de dizer que o nosso foco será um debate, comentários e análises que sejam do interesse nacional, os problemas que nós vivenciamos na nossa política, os desafios de mantermos a nossa democracia nos rumos certos e, claro, de acordo com os valores republicanos, que é o que caracteriza, inclusive, a nossa democracia constitucional. Será esse o foco aqui das nossas discussões, sempre pensando a partir de um projeto nacional de desenvolvimento. Quem nos acompanha aqui já saberá identificar então essas características e o enfoque que traremos aqui a essas discussões. E eu não estarei sozinho nessa. Vou trazer aqui para vocês um convite especial do grande amigo Rui Casas Novas, que estará conosco aqui nesse projeto como grande parceiro e amigo, podendo aqui trazer um olhar transfronteiriço de além-mar com as suas experiências também direto lá da Europa, de Portugal. Eu tenho certeza que será muito enriquecedor para entendermos os nossos problemas, pensarmos nas soluções e tentarmos aí manter, né, pessoal, a esperança de que o nosso país tem jeito, que os nossos problemas têm um caminho para ser trilhado. E eu acho que é esse o nosso também grande foco aqui, inclusive no canal. Com vocês, então, Rui Casas Novas, e depois no final já a vinhetinha desse nosso programa, que se chamará Conexão Progressista. Vai lá, Rui, dá o seu recado aí para nós. Olá, meu nome é Rui Casas Novas, eu sou português, vivo em Lisboa, sou microempresário e sou apaixonado pelo Brasil, inclusive minha mulher é brasileira. Desde 2018 que venho acompanhando a política no Brasil, em especial as campanhas do Ciro Gomes e as suas tentativas de trazer a política para o campo das políticas desenvolvimentistas que o Brasil tanto necessita, em que destaco a sua obra Plano Nacional de Desenvolvimento, PND. A minha presença no Conexão Progressista é trazer um olhar diferente de quem vive em um outro país, mas sem interesses concretos pessoais. Eu não tenho investimentos ou interesses econômicos no Brasil. Minha perspectiva sobre o Brasil é totalmente independente e genuína. Espero ajudar você a entender a política no Brasil comparando com outras realidades mundiais, algumas das quais eu vivencio. Em parceria com meu amigo Jusemar,
Esperamos você todas as terças-feiras, às 20 horas, onde debateremos vários assuntos, sempre com um viés desenvolvimentista, pois o Brasil merece ser muito mais do que é hoje. Até já! Muito bem, pessoal. Então é isso. Fica o convite. Não se esqueçam aí, na próxima terça-feira, dia 3 de setembro, às 20 horas, daremos início então à nossa live semanal aqui do canal Conexão Progressista. Fiquem atentos e assim, aqueles que ainda não seguem, aquelas que ainda não seguem aqui o canal, aproveitem esse momento agora, se inscrevam aqui no canal para vocês poderem, claro, receberem aqui as notificações e os lembretes dos próximos vídeos, inclusive das lives que serão transmitidas semanalmente. E se estiverem, claro, gostando, né, desse nosso conteúdo, já peço também que dê aqui um like, o que ajuda muito no alcance do canal para que outras pessoas também possam conhecer, descobrir e acompanhar aqui também as nossas análises juntamente com todos vocês. Mais uma vez a minha gratidão e os meus agradecimentos para aqueles que já estão aqui conosco. Muito bem, né? E com relação a esse tema de hoje, como eu já disse então na apresentação, eu confesso para vocês que não imaginava, né, que a essa altura do campeonato ainda tivesse quem menosprezasse, banalizasse indivíduos que tentam tomar de assalto literalmente a nossa democracia, como tem acontecido com esse candidato que atualmente está buscando, e infelizmente, pelo que tudo indica, está alcançando aí um relativo êxito nessa empreitada, que seria a tomada da prefeitura da maior capital da América Latina, que é São Paulo, tudo indicando aí como sendo um primeiro grande movimento na sua vida política. E para isso, aí é que vem o problema, não tem medido esforços e esgarçado o máximo possível os limites da lei e da democracia, praticando as mais absurdas violações éticas, morais e legais para alcançar essa empreitada. E vocês sabem que eu estou falando aqui do candidato coach picareta, ex-condenado, Pablo Marçal. E por mais que já se tenha deixado evidentes seu histórico criminoso, sua ficha corrida na Polícia Federal, a série de absurdos e enganações e picaretagens que ele já cometeu durante a sua carreira como guru dessa espécie aí, eu nem sei que nome dá isso, mas de teoria da prosperidade que se prega e por alguma razão acaba enganando tanta gente. E mesmo assim, né, ele tem conseguido atrair aí, convencer uma série de eleitores, apoiadores e militantes, e crescido nas pesquisas eleitorais, realmente ameaçando aí, pelo que tudo indica, se tornar aí um forte concorrente para alcançar, então, esse cargo na Prefeitura de São Paulo. E para isso, como eu já disse, ele não tem medido esforço nenhum para atacar seus adversários, atacar jornalistas, criar fake news, praticar crimes contra a honra, contra esses mesmos adversários e, claro, praticando crimes eleitorais, o que acabou motivando, na última semana, a Justiça Eleitoral, atendendo um pedido formulado pelo partido PSB da Tabata Amaral, em uma ação de investigação judicial eleitoral, que acabou culminando aí na suspensão das suas redes sociais, suas principais redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, justamente porque ele estava fazendo um uso indevido dessas redes sociais para, por meio do seu poderio econômico, obter vantagem e causar claramente aí um desequilíbrio na disputa eleitoral. E olha, eu defendi aqui no canal, tem um vídeo aqui que vocês poderão depois acessar pelo link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e também nos cards que vão aparecer aqui nesse vídeo, onde eu deixei claro, já antecipando inclusive essa decisão da Justiça Eleitoral, de que só existia um caminho para se barrar um indivíduo aí, um picareta criminoso como esse, na disputa eleitoral, em razão das ameaças que ele traz para a democracia. E o único caminho era esse, ou seja, um posicionamento firme, direto e objetivo da justiça, tanto a justiça eleitoral quanto a justiça criminal, civil, qualquer que seja ela, para mostrar que não vivemos numa terra sem lei e que não se pode fazer de tudo, implantando o caos e causando estragos para todo o sistema. Isso não deve ser tolerável, não deve ser aceitável. E eu disse que esse era o único caminho porque os outros dois, que seriam aqueles que naturalmente haveriam de ser desenvolvidos no âmbito da democracia, ou seja, a escolha do eleitor
E o filtro que deveria ser praticado pelos partidos, no caso o próprio partido do Marçal, infelizmente não são dois caminhos confiáveis. Seja porque o eleitor não tem tido o equilíbrio emocional e racional suficiente para se evitar esse tipo de candidatura populista, dita antissistema, que de antissistema não tem nada, que tem ido para as urnas votar com o fígado, hoje em dia nem é com o coração e claramente não é com o cérebro, porque já não acredita mais na política, porque já estão desiludidos com aquilo que foi oferecido até aqui, e até aí tem uma certa razão, mas eu entendo que isso não seria uma justificativa para embarcar na primeira candidatura que se vende como solução mágica para tudo isso, porque nós sabemos que isso não vai resultar em solução nenhuma a longo prazo. Infelizmente, nós temos um eleitorado que se viciou nessa droga populista da extrema-direita, teve a sua primeira experiência através do bolsonarismo, e agora, sabendo que essa substância entorpecente eleitoral já não tem surtido os mesmos efeitos, até porque o Bolsonaro está inelegível, ele está partindo para outras drogas ainda mais pesadas, e aí caindo aí, então, de cara nessa primeira que tem se apresentado aí, talvez muito pior e muito mais nociva que o próprio bolsonarismo, até porque ela está corroendo o próprio bolsonarismo, que é, então, esse movimento aí, esse fenômeno do Pablo, encabeçado pelo Pablo Marçal. Então, dá para confiar nesse eleitor que, infelizmente, tem agido de forma instintiva, tentando suprir que o tem levado apenas a ver o circo pegando fogo, e literalmente pegando fogo, que é o que nós estamos vendo, infelizmente, aqui em algumas regiões do país. Não dá. E o mesmo eu digo em relação aos partidos, em especial o partido do próprio Marçal, que deveriam ser eles os guardiões da democracia, mas há muito tempo que não exercem esse papel de forma satisfatória. Tudo isso eu expliquei nesse meu último vídeo, está aí disponível para vocês, aí no canal. Fica aqui a minha remissão para quem quiser entender melhor esse meu raciocínio aqui, de modo que então só resta mesmo a justiça. Sim, a justiça. Barrar esse tipo de excrescência que tem tomado então conta da nossa política. E a justiça não vai fazer isso de forma gratuita, sem motivo, sem razão. Porque, como eu estou dizendo aqui, sobram razões, sobram motivos para que um indivíduo como esse seja alijado da disputa eleitoral, considerando que ele mesmo não honra, não dignifica esse momento tão importante de cidadania para toda a nossa sociedade, especialmente no caso aqui a sociedade paulistana, mas que poderá ser sociedade paulista de como um todo, no estado, né, de São Paulo, ou sabe-se lá, outros estados para onde ele queira, eventualmente, futuramente, expandir, ou até mesmo o Brasil, considerando que na última eleição de 2022 ele tentou a sua candidatura para presidente da República, só não tendo conseguido isso porque houve uma atuação da justiça em relação a ele. E é por isso, então, pessoal, que eu me sinto um tanto quanto chocado quando eu vejo jornalistas, certos analistas, certos grupos da sociedade normalizando, apoiando e considerando como sendo algo natural no estado atual que estamos da nossa democracia, tolerarmos esse tipo de candidatura, esse tipo de comportamento, que evidentemente é nocivo para todos. E como tal, tem que ser sim barrado. Se não pelo eleitor, se não pelos partidos, pela justiça. Isso faz parte da democracia. É a justiça, sobretudo eleitoral, responsável por manter as regras do jogo. Sem regras do jogo, nós estaremos falando em caos, um vale tudo. E que, uma vez instalado, torna-se impossível prevermos quais serão as trágicas consequências que virão, embora a gente possa já antecipá-las. Basta ver o que foi o governo do Bolsonaro, né, nos 4 anos. Onde morreram 700 mil pessoas assim que foi instalada uma pandemia no nosso país e no mundo, né? Querem um exemplo melhor do que esse? Para vermos quais são os riscos que nós corremos em colocar pessoas incapacitadas, despreparadas, debilitadas mentalmente, intelectualmente, tecnicamente, para tomar conta e gerir o nosso país?
Pois então, mas aí me aparece um cidadão, né, como esse aqui, ó, o Joel Pinheiro. Muitos já o conhecem, colunista da Folha, se apresenta como economista, mestre em filosofia, ironicamente, pela USP. E aí ele escreve aqui um artigo, né? Pablo Marçal tem que ser derrotado nas urnas, não barrado na justiça, um tremendo absurdo. Onde ele vai dizer que em casos como esse, a tarefa é do eleitor, a escolha cabe ao eleitor. Se o eleitor quer votar em picareta, não tem problema nenhum, é assim mesmo, é assim que funciona a democracia. Mas ele se esquece que é assim que se destroem as democracias, né? Como dizem lá, eu sempre cito aqui os autores, né? Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. É assim também que se matam as democracias. É abrindo espaço para populistas, autocratas, antidemocráticos. É assim que se destroem as democracias. Então a gente vai deixar que a democracia seja morta, assassinada dessa maneira, sem que nenhum tipo de atitude seja tomada, sem que as instituições responsáveis por conter justamente esse tipo de comportamento se manifestem. Nunca vi, eu acho que eu nunca li um absurdo tão grande, tão maior do que esse, né? E aí ele chega num certo ponto aqui, então, do artigo, né, a dizer que há quem veja em Marçal um risco à democracia, só não explicam como. Talvez tenha faltado aí tempo, né, pro jornalista aí, pro Joel Pinheiro, de ler a decisão do juiz eleitoral, a Sua Excelência, doutor Antônio Maria Patinhos Ors, juiz eleitoral da primeira zona da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, e que foi ele quem concedeu, né, uma liminar para essa ação que foi impetrada pelo partido PSB, representando a candidata Tabata Amaral, que foi inclusive uma das vítimas dos ataques virulentos e abjetos aí do Marçal, falando da família dela, da morte do pai dela, uma coisa repugnante, para não dizer outras palavras, né? E aí, numa decisão muito bem fundamentada, muito bem explicada, ainda que seja uma liminar, né? Ou seja, ainda que seja uma análise, uma análise sumária sobre os fatos, essa decisão, essa ação, ela ainda terá outros desdobramentos, mas ele analisou com muita clareza, com muita cautela, inclusive, do que se tratam os riscos do mau uso que se faz, e é isso que o Pablo Marçal já tem feito há bastante tempo, das redes sociais, com impulsionamento, com a utilização de marketing agressivo no âmbito digital, com a premiação de seguidores e outros demais usuários, a partir do que ele vai chamar lá de uma espécie de máquina de cortes, estimulando, né, que diversas pessoas, milhares e milhares de pessoas, passem a lucrar e ganhar dinheiro divulgando e ampliando o alcance das redes sociais do próprio Marçal, tornando ele uma pessoa conhecida, famosa, uma celebridade, que de fato ele acabou se tornando mesmo, e obviamente impactando na sua popularidade e nos resultados que isso trará para a sua campanha eleitoral. Então, assim, o caminho está muito claro, muito bem traçado sobre o que ele fez, sobre o que ele vem fazendo durante essa campanha eleitoral e causando, obviamente, em razão do seu poderio econômico, com, sabe-se lá, milhões e milhões e milhões de reais envolvidos aí na criação dessa rede de apoio e de divulgação do seu nome e da sua imagem, gerando, claro, um desequilíbrio na disputa. Algo completamente fora do rito, para usar aí essa expressão muito utilizada, né, em outras reportagens aí no campo dessa relação entre justiça justiça e política. E ainda que o Joel tenha tentado ali desenvolver um argumento de que em relação a essa questão, a política tradicional ela dispõe dos valores disponíveis no fundo eleitoral e que isso também é algo que deveria então ser questionado, se isso também gera ou não desequilíbrio, mas isso é uma outra questão. Essa é uma questão que tem sido debatida, já foi debatida, e claro, precisa ser realmente tratada da maneira adequada e correta, mas tudo isso está sim dentro dos limites da democracia, considerando que existe lei, existe regulamentação para tudo isso. Se a gente discorda, ou se a gente não concorda, ou se a gente não gosta dessa legislação, que busquemos os caminhos legais
para mudar, para modificar, para aprimorar tudo isso. Isso não autoriza que surja um picareta qualquer vindo de fora do sistema, dizendo que é ele que vai implodir todo o sistema, e para isso ele crie mecanismos ilícitos e que não serão previstos em lei. Ora, o senhor Joel Pinheiro, ele quer que o sujeito faça isso e que a justiça, então, fique calada, fique parada, e nós também, como cidadãos que valorizam as regras do jogo, os princípios republicanos, também fiquemos calados e não tenhamos nenhum tipo de cobrança para que isso seja, de fato, fiscalizado, investigado e extirpado para que as coisas voltem à normalidade? E olha, para a gente caminhar aqui para o final, tudo isso tem nome, viu? Vocês estão vendo aqui em destaque o livro Como Salvar a Democracia, dos mesmos autores aqui de Como as Democracias Morrem, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. Eles citam no prefácio a essa edição brasileira do livro, dedicada especialmente para o nosso caso, né, brasileiro, que tem enfrentado justamente essa onda populista de extrema-direita, assim como acontece nos Estados Unidos com Donald Trump, com o bolsonarismo aqui, e agora esse fenômeno novo aí ameaçando inclusive o próprio bolsonarismo, que é o Pablo Marçal. E ali eles citam um analista político espanhol, que é o Juan Lins, que vai chamar de democratas semi-leais aquelas pessoas e aqueles indivíduos, como esse Joel Pinheiro e como tantos outros aí que estão à volta do Pablo Marçal, e que tentam normalizar esse tipo de indivíduo, que tentam tratá-lo como sendo um fenômeno normal, que tem que acontecer mesmo, porque isso é que é saudável para a democracia, é assim que as coisas são. E mal comparando, pessoal, foi isso que aconteceu na Alemanha nazista com Hitler, quando existiam ali aquele círculo de empresários, de intelectuais conservadores, ditos conservadores, que viam na figura do Hitler um sujeito que viria realmente para poder abalar as estruturas ali da política nacional da época, trazer então de volta a Alemanha as suas origens e esplendores, achando que assim que Hitler tomasse conta do poder, ele poderia então ser contido de alguma maneira, controlado, e as coisas voltariam à sua normalidade. E todo mundo sabe o que aconteceu. Uma das primeiras atitudes do Hitler foi suspender o Estado de Direito, controlar sobretudo o judiciário, porque não tenham dúvidas, dos três poderes, se cair o judiciário, cai todo o sistema, será esfacelado todo o Estado, e aí é que uma ditadura claramente será instalada. Temos aí a Venezuela do lado, onde acabaram de ocorrer eleições, com o judiciário aparelhado, a justiça eleitoral capturada, aquele que detém o poder faz o que quiser, inclusive fraudar a eleição. E por mais que exista uma oposição combativa que queira contestar esses resultados, eles não vão conseguir nada, porque o pretexto e a justificativa que eles vão utilizar, que ele, no caso Maduro, né, vai utilizar, é justamente de que tudo aconteceu dentro da legalidade, justamente dentro da legalidade, já que o judiciário atestou, a Suprema Corte ratificou e está tudo certo. E é por isso que indivíduos como esse, como inclusive esse Joel Pinheiro, querem, e porque querem, que a justiça não se meta. Ou a justiça não se mete em casos como esse, ou a justiça simplesmente não existe. Não existe no sentido de estar cooptada, aparelhada. E é assim que o poder é tomado, é controlado por indivíduos como esses, que vão colocar em risco, sem dúvida, a democracia. Indivíduos que, como eu disse, são classificados pelo Juan Lins como semi-leais, ou seja, indivíduos que não têm lealdade, não têm compromisso nenhum com a democracia, justamente porque apoiam pessoas, indivíduos antidemocráticos, autoritários, que querem colocar em risco todo o resto da sociedade. E para a gente concluir aqui esse vídeo, aqueles que têm um real compromisso com a democracia e, como eu, querem ver indivíduos como esse, Pablo Marçal, extirpados da disputa de cargos públicos que podem afetar toda a sociedade, assim como Bolsonaro, que hoje já está inelegível, em razão justamente de uma atitude correta da justiça eleitoral, atendendo inclusive um pedido, né, do PDT, o partido do Ciro Gomes, para isso, que resultou justamente na inelegibilidade, então, do Bolsonaro, provando
Esse sim, a verdadeira lealdade que todos nós devemos ter com a democracia. E como leais à democracia, todos nós deveremos nos comprometer com os seguintes comportamentos. Devemos sempre condenar de forma pública o comportamento antidemocrático e buscar sempre valorizar, sempre lutar pela responsabilização de sujeitos como esses aí que colocam sob ameaça a democracia, ainda que eles estejam no mesmo campo ideológico que nós defendemos. Além disso, essas pessoas precisam ser expulsas dos espaços que disputam poder. Isso caberia, como eu já disse aqui, aos partidos, mas se eles não agirem, é responsabilidade da justiça fazer isso. E por último, não menos importantes, todos nós que nos declaramos leais à democracia deveremos trabalhar em conjunto e apoiar todo o tipo de força pró-democracia que tem a capacidade de isolar e derrotar indivíduos extremistas que agem de forma antidemocrática, como o Bolsonaro, como Pablo Marçal e tantos outros que poderão surgir a partir deles. E se no momento quem tem feito isso são juízes, ministros como Alexandre de Moraes, como o próprio STF e a justiça como um todo, suprindo as lacunas de outros setores que têm se omitido em relação a isso, então são essas as forças que nós devemos nos unir e apoiar. É isso que eu tenho dito aqui. Isso não significa concordar com arbitrariedades e ilegalidades, né? Quando isso acontece, nós temos que denunciar. Mas precisamos entender que estamos num momento, infelizmente, ainda muito instável. Saímos recentemente de uma tentativa de golpe e teremos ainda de conviver com esse estado de anormalidade por um certo tempo. Enquanto o golpismo estiver pairando no ar, enquanto não conseguirmos responsabilizar e superarmos essas ameaças extremistas, infelizmente teremos ainda que recorrermos e tolerarmos medidas extremas. Mais ou menos dentro daquele princípio que foi popularizado pelo Karl Popper, o paradoxo da tolerância, segundo o qual tolerância ilimitada resultará em desaparecimento da tolerância. Com o fim da tolerância, instala-se a tragédia, instala-se o caos, o fim da sociedade. E era isso então o nosso vídeo de hoje. Agradeço mais uma vez a todos e todas pela audiência, para aqueles que chegaram até aqui. Se gostaram, deixa o like, inscrevam-se no canal e nos veremos no próximo vídeo. Sempre lembrando, vamos sair da caverna. Até a próxima, pessoal.